Pois bem, meus caros, na semana passada a gente comentou aqui sobre uma nota na coluna Radar da revista Veja, aonde que o jornalista afirmava que pesquisas internas que o ex-juiz Sérgio Moro recebeu davam conta de que ele tinha 10% de intenção de voto logo na largada. O juiz Sérgio Moro ainda não manifestou oficialmente sobre a sua candidatura. Mas, óbvio, as articulações devem estar acontecendo, senão ele não estaria fazendo a sua própria pesquisa. Ele está sondando ali as possibilidades, ele está entendendo ali o que pode ser feito e quais são os caminhos que ele precisa seguir. Mas 10% de intenção de voto não é uma quantidade suficiente para colocá-lo aí numa disputa, ser um candidato competitivo. Ele precisa de mais. E aí essa pesquisa traz um outro dado interessante. Dos 24% dos eleitores de Jair Bolsonaro, 10% poderiam votar no juiz Sérgio Moro, no ex-juiz Sérgio Moro. Ou seja, existe uma possibilidade, existe um caminho de Sérgio Moro capitalizar votos do presidente Jair Bolsonaro. Ok, tudo isso é uma possibilidade e ela só vai se concretizar se realmente forem feitas aí as articulações, se realmente forem feitas aí a comunicação que precisa ser feita para esse momento. E o que nós comentamos na semana passada? Que a pesquisa qualitativa ela é o melhor caminho para você conseguir descobrir e transformar essa possibilidade em realidade. Por quê? Porque a pesquisa qualitativa ela te diz caminhos, ela te diz o que você conversar, ela te dá elementos para você trabalhar essas possibilidades. Também a gente falou que a possibilidade ela está em duas vertentes. Primeiro, sob o ponto de vista de Sérgio Moro, ou seja, ele precisa de capitalizar voto. Ele precisa de trazer esses votos para ele. Ok? Então, ele vai fazer uma pesquisa qualitativa com os 10% das pessoas que poderiam votar nele, ou seja, a pessoa vota em Jair Bolsonaro, mas ela poderia votar em no ex-juiz Sérgio Moro. Vai fazer uma pesquisa qualitativa tentando entender os porquês, quais são os motivos, quais são os gatilhos que fariam com que essa pessoa deixasse de votar em Jair Bolsonaro para votar em Sérgio Moro. Então esse é o ângulo de Sérgio Moro. Ele precisa de conquistar esses eleitores. O outro ângulo é o de quem? É o de Jair Bolsonaro. Ele precisa de reter esses eleitores. Da mesma forma, a pesquisa qualitativa trabalharia para o presidente Jair Bolsonaro no sentido de trazer as respostas, os porquês, o que faria com que essas pessoas que não estão 100% firme com Jair Bolsonaro, que topariam votar, inclusive, numa outra pessoa, o que essas pessoas, o que faria com que essas pessoas se mantivessem fiéis ao presidente Jair Bolsonaro. Então, esse foi o assunto que a gente trabalhou na semana passada e como que a pesquisa qualitativa ela pode auxiliar, ela pode trabalhar, ela pode trazer elementos para essa tomada de decisão. Hoje, dia 3 de outubro, o que a gente tem aqui de elemento, né, de fato importante que aconteceu? Foram as manifestações de ontem, do dia 2 de outubro. As manifestações convocadas por partidos majoritariamente de esquerdas, foram manifestações partidárias, e que o que a gente percebeu aí nas redes, o que a gente percebeu até mesmo aí no jornalismo, nos grandes portais, é que essas manifestações não tiveram assim a adesão planejada, a adesão esperada. Né? A gente pode ver aqui por essas fotos, essa foto aqui é bastante emblemática, onde que ela está mostrando que realmente né, não teve essa quantidade de pessoas. E aí me chama a atenção essa chamada do jornalista Alexandre Garcia, onde que ele coloca em xeque aí as pesquisas. Né?
E, óbvio, né, são fatos e aonde a narrativa depende muito de quem está narrando. Essa é a premissa básica aí do jornalismo. Mas vamos lá, vamos falar então dessa possibilidade dos fatos colocarem as pesquisas em xeque. Primeiramente, o que é fato? Nas pesquisas, em todas as pesquisas que apareceram até agora, o presidente Jair Bolsonaro ele se apresenta com rejeições, com índice de rejeições altíssimos, na faixa de 60%. Isso é muito alto para uma pessoa que está em mandato. Não estamos aqui falando dos motivos e não estou aqui questionando os números. Tá? Todos os números eles convergem para esse número alto da rejeição. Porém, quando você vai para as ruas, a rejeição que você vê na pesquisa, ela não se materializa nas ruas. Ou seja, as pessoas que estão ali nas ruas são em quantidade bem menor proporcionalmente ao que as pesquisas elas dizem. Então, isso é fato. O que a gente pode ter como explicação técnica é o seguinte: as manifestações elas são manifestações partidárias e a rejeição ao presidente Jair Bolsonaro ela é uma rejeição apartidária, ou seja, independe de partido. Isso significa o quê? Que não é só os partidos da oposição, os partidos de esquerda, que rejeitam o presidente Jair Bolsonaro. Existem outras pessoas que não têm nenhuma ligação partidária e que, no entanto, eles rejeitam da mesma forma. Por isso, esse número na rejeição é maior do que os números das pessoas que estão indo efetivamente nas ruas. Então, essa é uma explicação técnica. Mas aí a gente pode ir para as explicações das pesquisas. E, mais uma vez, a pesquisa qualitativa pode nos ajudar a responder. Quando você faz um recorte desse público, ou seja, você vai lá e pergunta para as pessoas de uma forma mais aprofundada, utilizando as técnicas da pesquisa qualitativa, e pergunta para essas pessoas que rejeitam o presidente Jair Bolsonaro, mas que não foram às ruas, aí você vai conseguir entender os porquês que essa pessoa, na hora que ela está de frente com o pesquisador, ela diz: não, eu não votaria no presidente Jair Bolsonaro de maneira nenhuma. Mas você iria para as ruas participar de uma manifestação contra ele? Não, também não iria. Parece um pouco aí assim incongruente, um pouco assim, olha, está faltando lógica, está faltando um pouco de senso aí para esse eleitor. Mas não, ele tem os motivos dele. E quando o candidato consegue entender quais são os motivos desse eleitor, o candidato consegue conversar com esse eleitor de uma forma mais íntima. Ele consegue trabalhar o eleitor. E da mesma forma, a pesquisa qualitativa ela funciona para os dois lados. Primeiro, o lado da oposição, tentando entender como consolidar essa rejeição ao presidente Jair Bolsonaro. Falando aquilo que precisa ser dito, o que está no coração e na mente desse eleitor que hoje rejeita o presidente Jair Bolsonaro e que vai consolidar essa rejeição. Se a gente pensar pelo lado da situação, ou seja, o presidente Jair Bolsonaro, como que a pesquisa qualitativa vai ajudar ele a traçar a sua estratégia? Vai ajudar no seguinte sentido: o que eu posso fazer para demover, para poder desconstruir esta rejeição, que não me parece ser tão consolidada, que não me parece ser tão arraigada, e que eu consiga diminuir, fazer com que essas pessoas que hoje dizem que não votam em mim de maneira nenhuma, como que eu consigo fazer com que essas pessoas possam, com que eu, presidente Jair Bolsonaro, possa entrar no radar dessas pessoas. Então esse seria um outro instrumento, uma outra vertente em que a gente estaria utilizando as pesquisas qualitativas para trazer resposta para uma decisão, para trazer resposta para uma articulação, para trazer caminhos
para a sua construção da estratégia eleitoral. Vamos ficando por aqui e na semana que vem a gente volta a falar sobre outros assuntos referentes aí às pesquisas, a como que as pesquisas podem te utilizar, como que você faz uma leitura efetiva das pesquisas que estão sendo apresentadas ao eleitorado.